hoje no programa Cotidiano e Você, estou recebendo aqui, junto com o Padre Juarez, um amigo pessoal, uma pessoa que eu admiro, um grande advogado, e se Deus quiser, o futuro presidente da OAB de São Paulo. Se Deus quiser, a gente tem a alegria de receber aqui, olha, Ricardo Sayegh, né? Não, você esqueceu de falar que é escritor, autor de um grande livro, né? Qualquer um que vai no aeroporto, em qualquer aeroporto do Brasil, vê lá, Ricardo Sayegh, Capitalismo Humanista. Capitalismo Humanista, Capitalismo Humanista. Eu queria agradecer a oportunidade de estar perto com meu amigo querido, deputado Ricardo Izar, esse monumento de homem público, essa pessoa excepcional, esse cidadão magnífico e, mais do que tudo, um grande amigo dos amigos dele. Eu queria aproveitar aqui, agradecer e conhecer o Padre Juarez pela oportunidade. Obrigado. E dizer para ele que eu me sinto mais perto de Deus, inclusive porque Deus me abençoou em colocar no meu caminho esse grande amigo que é o Ricardo Izar. Que bom, que bom. Mas a gente está falando, você está falando que é um grande advogado, e eu acho que um homem que, além da advocacia, também se preocupa com a vida do direito e da advocacia no Brasil. Você é candidato a presidente da OAB São Paulo, isso. né? Isso, né? Quando eu conheci o Ricardo, o que eu achei muito impressionante nele é a questão da humanização, da questão de defender o humanismo em todos os tipos, né? A gente está falando de capitalismo, na política, na profissão, e é um dos temas do livro que você escreveu. Exatamente. Minha missão de vida é humanizar. É meio paradoxal quando se fala de capitalismo, porque o capitalismo, aliás, é um grande jargão chamar o capitalismo de selvagem, né? Uhum. O capitalismo engole as pessoas, o capitalismo ele machuca as pessoas e tal. E a sua proposta de falar que existe um capitalismo humanista, um capitalismo que possa ser humano, né? Não é muito poético isso, não? Não, padre, não. Veja só, é garantir a prosperidade para quem tem, mas também não é deixar ao largo, deixar ao esquecimento quem não tem. O senhor veja bem, não é? Nós temos uma especial responsabilidade pelo nosso sucesso, pelo nosso destino, pelos nossos passos. Outro dia eu estava fazendo evangelho no lar e eu abri, deu Davi. E naquela passagem estava, você faz o possível, que do impossível cuido eu. É verdade. Eu acho que funciona assim, cada um faz o seu possível e do impossível Deus se encarrega de acomodar as coisas. Agora, de outro lado, não obstante a nossa especial responsabilidade pelos nossos passos, de nós sermos os donos do nosso destino, senhores do nosso caminho, nós temos que ter igual prioridade a todos os outros. Eu acho que o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, ele é realizado nessa esfera humana, amando o próximo como a si mesmo. Se o senhor ver, por exemplo, minha relação com o Ricardo. Quando eu fico perto do meu amigo, eu me sinto perto de Deus, porque eu tenho por ele um amor fraterno e eu me sinto contactado. Na minha pequenez, sem essa possibilidade de ter um contato direto com o Nosso Senhor, eu consigo esse contato quando eu estou com o meu próximo, quando eu faço pelo meu próximo. Esse tipo de coisa mexe muito comigo. Eu vi Deus operar diretamente uma única vez, naquele gol do Romarinho contra o Boca Juniors, que a gente foi rumo à vitória, rumo à vitória da Libertadores, né, Rico? Naquele último instante, né? Aquele último instante, é verdade. Na verdade, Padre Ricardo, o Ricardo sabe muito bem como eu penso, nós somos amigos muito próximos. Mas, não obstante o Brasil ser o sexto país mais rico do mundo, ser a sexta maior potência econômica do planeta, os números brasileiros não são bons. Não é? Ele está alocado na 84ª posição do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano. Segundo a ONU, ajustado à desigualdade, vai para o 135º. O 135º significa o Quênia. Isso quer dizer que parcelas importantes da nossa população vivem situações idênticas à do país miserável da África. Isso é inadmissível para a sexta economia do mundo. 45% da população vive com insegurança alimentar. 90 milhões de pessoas não sabem se vão comer 3 vezes por dia. 20,7% da população estão abaixo da linha de miséria da ONU, $125 por mês, 40 milhões de pessoas.
5,9% da nossa população, 10 milhões de pessoas estão em situação de miséria extrema. $1 por dia. Eu penso que liberdade é resolver esses problemas. Porque não existe liberdade se você não pode andar pela calçada. Não existe liberdade se você não pode ir num restaurante sem medo de sofrer um arrastão. Não existe liberdade se você não pode ficar em casa sem medo de ser invadido. Então as pessoas têm que entender que de uma vez por todas, não é? Que através de homens como o Ricardo, a gente precisa cumprir o mandamento constitucional de entregar esse país para o povo. Se todo o poder emana do povo, em nome dele, por ele é exercido, de uma vez por todas esse país tem que ser entregue para a população. Então o que me alimenta e alimenta homens públicos como o Ricardo Izar aqui é justamente isso, né? Essa missão, né? Essa convocação que na nossa crença é uma convocação que Cristo trouxe e por isso que ela não é um bônus, na verdade ela é um ônus porque a gente se vê como instrumento, não é, Igor? É verdade. Não é? Essa missão de entregar esse país para o povo. Não é? Um país que garanta a riqueza e a prosperidade dos ricos, mas, de outro lado, erradique a pobreza, erradique a fome, erradique a desigualdade absoluta, porque a máxima do Evangelho, não é? A novidade do Cristo foi a igualdade radical. É verdade. Que todos são iguais perante Deus, não é isso? É isso mesmo. Isso então a gente tem que cumprir isso na Terra. Um projeto revolucionário, né? Uma proposta até revolucionária. Pois é. Por isso que eu te pergunto, eu te pergunto o seguinte, o mundo uma vez foi rachado ao meio, né? E nós passamos a ver uma dicotomia entre comunismo e capitalismo, ou socialismo, aquela coisa toda, mas de uma forma muito maniqueísta. Quando você propõe esse humanismo, é mais ou menos uma terceira via? Isso, é uma terceira via. Inclusive o livro quase teve como título A Terceira Via. Sei. É que já existia um livro famoso com esse título. Sei. E na hora de batizar, a gente acabou batizando o livro de Capitalismo Humanista. Na verdade, foi um artigo que eu escrevi lá na Oncologia, no 6º andar do Hospital Sírio-Libanês, porque eu fui acometido de leucemia e um diagnóstico muito grave. Eu ia deixar uma carta póstuma para as crianças. Eu tenho 4 crianças. E eu fiquei pensando lá com o computador na minha frente, falei, vou escrever uma carta para as crianças, negócio meio que vai assombrar. Eu comecei a rir da minha própria desgraça, comecei a agradecer a Deus pela leucemia, todo dia eu agradeci a Deus pela minha doença, pela oportunidade do aprendizado, fosse qual fosse o resultado, e em vez de falar da minha morte, da minha passagem, porque eu na minha crença ela é salvação e libertação, eu preferi deixar um recado para o mundo. Eu escrevi um artigo sobre minha área de estudo lá na PUC de São Paulo, que é o direito econômico da humanização do planeta. E esse artigo, na hora de publicar na Europa, no Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade da Pessoa Humana, eu precisava dar um nome comercial. Ele foi redigido como Análise Econômica do Direito à Luz da Fraternidade do Cristo, da Compaixão do Cristo. Aí o editor falou, olha, Ricardo, acho que não vai pegar, né? O pessoal não vai entender o seu propósito de plano. Então coloca aí Capitalismo Humanista. E assim surgiu. Que interessante, mas como que é o título mesmo original? Análise Econômica do Direito à Luz da Compaixão do Cristo. Que coisa linda! O Capitalismo Humanista é isso. Olha que bonito. Então, ele é o subtítulo poderia ser... Olha que interessante. Padre, a luz da compaixão. Porque a compaixão é uma coisa que a gente fala muito pouco, né? Compaixão é sentir com o outro, né? Ter o mesmo sentimento do outro, de tal forma que você é levado a se colocar no lugar do outro para fazer pelo outro, né? Olha que interessante. Que bonito isso. Na verdade, o meu primeiro doutorado eu fiz em Direito. Aí o segundo doutorado eu fiz em Antropologia. Eu estava estudando o Cristo antropológico, o Cristo cultural. Porque se o direito é laico e a fé é de uns, a cultura é de todos. É verdade. E a cultura brasileira é uma cultura cristã, né? É verdade. Quando fala da sociedade fraterna, da Constituição, isso. Não é? Quando fala do Ricardo Izar, é verdade. Esse homem remete ao Cristo, né? E toda a civilização ocidental, não adianta, ela foi marcada de uma forma indelével pelo cristianismo e não tem como. Nós pensamos a partir do pensamento cristão mesmo. Né? Aí, em vez de escrever minha tese de antropologia sobre o Cristo cultural,
eu resolvi fazer minha tese de livre docência sobre a filosofia humanista de direito econômico, capitalismo humanista, baseado naquele artigo que eu escrevi na Oncologia do Sírio-Libanês, chamado Análise Econômica do Direito à Luz da Compaixão do Cristo. Eu vou oferecer o livro para o senhor hoje. Ah, que ótimo, isso é muito bom. Eu já vi várias vezes, agora ganhei o livro. Precisamos parar. Break. Então vamos, depois a gente volta já. Dizendo não à ilegalidade, à pirataria, à sonegação, ao desmatamento e à corrupção. Você está optando pela ética. Ética é uma palavra curta, mas definitiva. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador. Um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. O que você mudaria para melhorar o trânsito? Essas pessoas que ficam costurando, colocando a vida de outras pessoas em risco. Ninguém respeita motociclista, não dão seta, não olha retrovisor. O motorista quase atropela a gente na calçada. A gente não consegue mais atravessar. E o que mudaria em você para melhorar o trânsito? Em mim? Ih, cara. Parei em fila dupla, desculpa. Tava esquecendo, né? Saí com pressa. Ai, que vergonha, tô fora da faixa. Você não vai passar isso não, né? O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Nós estamos de volta no Cotidiano e Você. Estamos com o nosso futuro presidente da OAB. Futuro Ricardo presidente Saeg. da OAB. Olha, tá vendo? Vamos todo mundo já aí. está prevendo aqui. Isso. Ó, padre, olha, se o senhor profetizar, né? É verdade. O senhor que tem um contato maior lá em cima do que a gente, né? O que eu gostaria muito é que o senhor pudesse, até para reafirmar que à frente da OAB eu vou conduzir a entidade com o humanismo cristão, não é? Não quero evangelizar ninguém. Sim. Mas os meus princípios são da compaixão, da solidariedade e da fraternidade. Cristão ou não, exercendo e levantando a bandeira desses princípios, eu acho que todos nós somos remetidos ao Cristo. O que é o direito, senão você fazer com que todos possam viver, conviver, né, e ter, né, bem distribuído tudo aquilo que lhe é de direito, né? O direito é isso, né? O direito é isso. E é isso mesmo. E ainda se o senhor bem pudesse aqui na Câmara me abençoar e abençoar a nossa campanha, abençoe fazer uma que, oração, sim, eu ia que ficar você, muito grato. Para que você possa ser mesmo alguém que esteja ali diante, né, de um cargo tão importante, para que a gente possa ter também a garantia de alguém que pense a partir, não só a partir com uma resposta técnica, mas também da compaixão, né? Falta muito, eu tô muito, na verdade, muito impressionado com você, porque eu percebo, falta muito a compaixão no mundo, né? Isso falta demais, muito mesmo, né? E você é um homem de compaixão. É muito bonito isso, muito bonito, né? Eu sou amigo do Ricardo. Ah, por isso. Não, compaixão e é participativo. A gente tem conversado muito a respeito de diversos temas importantes. A gente está aí à beira da revisão do Código Penal, por exemplo. Exato. Eu queria até que você passasse uma visão daí como sendo entidade OAB, qual a participação que a OAB pode ter diretamente na reforma do Código Penal? Como a Casa das Leis interfere na Justiça, evidentemente que a OAB tem que participar da Casa das Leis. Casa das Leis, você está falando, são os deputados. Isso, o Congresso Nacional. O que a gente vê é que não existe hoje uma participação muito grande da OAB. E é uma entidade muito importante e que pode ajudar muito bem a conduzir o país para melhor. Sabe o que é, Rico? Eu acho que em vez da OAB querer conduzir institucionalmente essas questões e ser um dos porta-vozes da sociedade civil, como a imprensa livre, ela quer fazer política partidária. E aí é aquilo, né? A de César é o que é de César, o que é de Deus, o que é de Deus. É verdade. Cada macaco no seu quadrado. Não é? Eu acho que a classe política, ela deixa muito a desejar com alguns homens,
mas ela dá muita esperança para a gente, com gente como você. Então a OAB ela tem que prestigiar esse tipo de homem público e se relacionar com essa atividade legislativa séria. No caso do Código Penal, por exemplo, padre, deixa eu ver, querem descriminalizar o uso da droga. Sim, isso. Não é? Existe gente que defende, inclusive, o uso recreativo da droga. Não é? Que absurdo. Nós chegamos ao absurdo, né? Vamos fazer. Hoje nós vamos fazer uma recreação. Todo mundo vai fumar maconha. O happy hour da maconha e da cocaína. Tá louco, né? Me diz, né? É um absurdo, né? Isso é um absurdo. A ordem tem que lutar contra isso e a ordem tem que articular essa luta com os deputados e os senadores. A ordem tem que participar e tem que ter um contato de credibilidade, um grande canal de comunicação para ter acesso a isso e interferir mesmo, não é? Eu sou absolutamente contra tudo que atenta contra a família, contra as crianças, contra os jovens, contra a nossa sociedade, principalmente os jovens e as crianças. Esse troço de descriminalização da droga, uso recreativo da droga, isso para mim beira o completo absurdo, isso é uma loucura, uma insanidade total e nós vamos combater isso ferrenhamente. E eu tenho certeza que o projeto do Código Penal que traz isso, ele quer ser muito moderno, mas é moderno demais para o nosso gosto. Porque eu não vejo nada de moderno em fumar maconha, em cheirar cocaína, em usar crack, enfim, nesse tipo de situação. Nós temos que combater o que frita o cérebro e acaba esvaziar a alma das nossas crianças, dos nossos jovens, o império do tráfico, enfim, todas essas questões que são tão importantes. E para isso, padre, olha, é por isso que eu peço a bênção do Senhor, eu peço as orações de todos os meus irmãos cristãos, para a gente efetivamente poder estar abençoado o suficiente para ter forças para enfrentar essa luta. Que é uma luta terrível, mas é uma luta pelo que é certo. E olha, se eu estou com Cristo, quem pode contra mim, não é isso? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu penso assim. É verdade. Esse modo é um fio de navalha mesmo, essa questão de achar que as coisas, porque são costumes, podem passar a ser leis. Né? É muito difícil. Por isso nós temos os legisladores, homens como os deputados que estão trabalhando e vocês como, não diria poder, mas como alguém que está ali de atalaia para que possa falar, não, alto lá, isso não é direito, isso não é justiça. Né? E a OAB ela tem um poder muito grande, ela é uma entidade grande demais para exercer pouca influência como é exercida hoje em cima das decisões do país. Eu acho que a OAB ela podia estar muito mais atuante, muito mais firme e exigindo mudanças. Que é uma entidade que é ouvida, você sabe disso? É isso aí. Eu acho, padre, sabe, estou aqui com o senhor, acho que eu estou falando tanto da fé, mas independentemente da fé, existem homens de bem com todos os pensamentos, com todas as ideologias, com todas as religiões, ou até mesmo ateus. O fato é que eu estou conclamando todos os homens de bem a cerrar fileiras essa luta, como eu conclamei, o meu amigo, o deputado Ricardo Izar, a propor o projeto Cara Limpa, porque os nossos representantes também, eles não podem ser eleitos se forem usuários ou dependentes de drogas. É um absurdo que os usuários ou dependentes de droga, aquelas pessoas que ficam à mercê do império do tráfico, sejam dirigentes, sejam governantes, sejam políticos, conduzam os destinos da nação. Essa questão da droga é uma questão que atinge todas as casas, da casa mais humilde à casa mais rica. Então, atinge toda a família brasileira. E a família brasileira, principalmente as nossas crianças e nossos jovens, tem que ser defendida. Um homem de bem. É isso mesmo. Como eu gostei de conhecer você, viu? Olha como gostei. Já tinha uma admiração, né, pela fama, mas como eu gostei de conhecer pessoalmente. Né? Eu queria, antes da gente fazer a despedida, não eu pedir o voto para o Ricardo Saeg, porque eu sou suspeito. Mas eu queria que o Ricardo conversasse, a gente deve ter muito advogado assistindo a gente, explicasse o porquê de estar na frente da OAB e o que você pretende de mudanças reais. Eu acho que Cristo coloca na nossa vida determinadas convocações e que nós temos o livre-arbítrio para aceitar ou não. Aceitou, passa a ser irreversível.
Então eu estou prestando contas para o meu irmão, advogado e advogada, que eu estou recebendo isso como uma missão e estou me colocando à disposição como instrumento. E em nome dessa missão, em nome desse instrumento, eu estou aqui com a sandália da humildade, com o chapéu na mão, pedindo o voto, o engajamento e o apoio de cada um de vocês. Se for o desejo e a vontade da advocacia, nós vamos cumprir essa missão. Tenho certeza absoluta disso. A partir do dia 1º de janeiro de 2013, a advocacia vai ser reposicionada e nós vamos colaborar efetivamente para o engrandecimento da nossa profissão, pela retomada do prestígio da nossa profissão e pela evolução institucional do nosso país. Viva a advocacia, viva o Brasil. Ricardo, a eleição quando é? 29 de novembro. Por favor, votem. O Ricardo Izar falou que não pode pedir voto para ele, mas eu posso. Vota nele. Obrigado. A gente volta já com as notícias de Brasília. Dizendo não à ilegalidade, à pirataria, à sonegação, ao desmatamento e à corrupção. Você está optando pela ética. Ética é uma palavra curta, mas definitiva. Ética, ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br. Pequena. O Ministério Público Federal defende os nossos direitos. Mas, professor, os meus direitos? Os seus? De quem? Não de uma, duas pessoas, Malu, mas os direitos de todos os brasileiros. Por exemplo, você pede para alguém comprar seu lanche e ele pega o seu dinheiro e some. Vou atrás do meu dinheiro. Pois é, se fosse dinheiro público para comprar a merenda escolar de todos os alunos, o Ministério Público Federal é que entraria em ação. Ah, entendi, professor. Ministério Público Federal, pelo que é de todos. Ministério Público Federal, seu direito, nosso dever. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Quem até hoje não fez um recurso de uma multa que tomou no Detran, ou um recurso de alguma conta que veio para você pagar de algum órgão federal, estadual, municipal, e aí quando você manda o teu recurso, chega lá, o órgão dá indeferido. Antigamente, no Detran, por exemplo, existia um grupo de pessoas que analisava o teu recurso e olhava se você tinha razão ou não, mas hoje em dia sempre é indeferido. E é por isso que a gente entrou com um projeto de lei que cria um tribunal para esses recursos administrativos, um campo neutro, onde quando você não estiver satisfeito com o indeferido do órgão, você vai mandar para lá. Pessoas neutras que não têm ligação com a empresa estatal, ou com o órgão, ou com a entidade, para a gente poder ser julgado de verdade o teu recurso. Esse projeto de lei já está caminhando na Câmara dos Deputados e até o ano que vem, se Deus quiser, vai ser aprovado e vai ser uma realidade, para que haja justiça nos nossos recursos, para que a gente possa ser ouvida pelos órgãos. Eu agradeço a tua presença no programa de hoje, a tua audiência. Esperamos você na próxima semana com mais um programa Cotidiano em Você.
a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É um não querer mais que nem querer. É solitário andar por entre a gente, é o não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha e se perder, é um estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata lealdade, ao contrário assim é um mesmo amor.